Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui mais um domingo para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Esta lição ela faz parte aqui do terceiro trimestre de 2022. E a lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 5, que traz por título A Justiça Moral e Ética do Reino de Deus. O texto áureo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. A verdade aplicada diz ainda: o que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, essas são as características que distinguem o verdadeiro discípulo de Cristo, através de um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo. Logo, nós vemos aqui que não é a minha vontade própria, a sua vontade própria que vai trazer essa mudança interior em você ou em mim, mas é um trabalhar do Espírito Santo e da própria palavra de Deus que vai fazendo esse trabalho, mudando o nosso jeito de ser, o nosso caráter, enfim, é o Espírito Santo que vai nos moldando à medida que nós vamos dando a Ele a liberdade de trabalhar em nós e por nós. O texto de referência, ou melhor dizendo, os objetivos da lição de hoje, antes do texto de referência, vem nos trazer aqui o primeiro ponto, que é ensinar acerca do significado da lei. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo é mostrar o que era ser um escriba naquele tempo. E o terceiro, apresentar a justiça de Cristo. Então, depois, nós temos aqui o texto de referência, que está registrado em Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 20, aonde o versículo 17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui Jesus colocando o seu posicionamento diante das controvérsias que existiam naquele tempo. Eles achavam que Jesus vinha destruir a lei e os profetas ou a religião da época. Então Jesus ele diz que ele não tinha vindo revogar nenhuma lei, mas ele tinha vindo cumprir a lei. E que nenhuma vírgula, ou nenhum tio, ou nenhum jota, se omitiria da lei, seria revogado. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo, e ela faz aqui uma pergunta: qual é a justiça que Deus aceita? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? E Jesus responde essas perguntas com afirmações categóricas ao confrontar a interpretação legalista e externa dos fariseus. Então nós vemos aqui que os fariseus e todos aqueles religiosos da época de Jesus, eles tinham uma lei, mas eles não observavam a mesma de acordo com os preceitos de Deus. Então eles tinham a capacidade de costurar e de trazer alguma coisa que os beneficiasse. Então, quando Jesus chega, Jesus vai contra aquilo e vê que aquilo não passava de um legalismo religioso. Mas Jesus veio para mostrar que ele tinha condições de cumprir toda a lei, como de fato cumpriu toda a lei. E tem deixado para nós o exemplo. Quando eles preocupados que Jesus estava pregando algo que ia contra os seus princípios, contra a própria lei, porque eles emendaram tanto, fizeram tanta emenda,
que aquilo ali já parecia mais do que uma toalha de retalho, né? Uma colcha de retalho. Então Jesus chega e diz: olha, gente, a lei está aí, foi dada por Moisés, né? Vocês acrescentaram muitas outras coisas que não era necessária. No entanto, nenhum tio e nenhum jota, né, a gente vai abrogar ou vai revogar, mas vamos cumprir. Eu vou cumprir a lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver aqui agora, no primeiro tópico, sobre a questão de entender os preceitos da lei. Além de estabelecer um novo período na interpretação da lei, em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de se cumprir, conforme está registrado ali em Mateus capítulo 5, versículo de 17 e 18. E aí nós vemos que no primeiro ponto, o que é uma lei e para que ela serve? Nós sabemos, irmãos, que as leis existem no país e ela tem um papel fundamental. Se não existe lei, não existe regra. Aí cada pessoa faz o que bem entende, o que bem quer. E aí se perde o controle de todas as coisas. Então, por conta disso, vem o caos. Então, a lei, ela funciona como freio. Ela funciona como moderador também, porque ela permite que o cidadão ele vá até determinado ponto. Se ele ultrapassa aquele limite, então ele é réu. Ele passa a ser, né, considerado um infrator da lei. E para a infração existe, né, uma punição. Né? Então nós vemos aqui que a lei ela é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. As leis foram criadas para organizar a sociedade e, por consequência, a civilização, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Né? Então, ela estabelece o que cada pessoa poderá ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado, conforme está registrado em Romanos capítulo 3, verso 20, parte B. Em suma, as leis tentam prevenir ou reprimir certos comportamentos por meio de punição para que haja equilíbrio. Infelizmente, lei alguma pode mudar o coração humano, mesmo com ameaça de punição, porque o problema da natureza humana não pode ser resolvido por padrões externos. Por isso, Cristo apresentou uma nova forma de vida, onde tudo começa no interior do coração do homem, conforme está registrado em Jeremias, capítulo 31, 33, Marcos, capítulo 7, versículo de número 21. Então nós podemos trocar isso aqui em miúdo, em outras palavras. As leis, elas existem, mas mesmo existindo as leis, como nós sabemos que existe leis severas, né? Em alguns países existe aí a pena capital para determinados crimes, para determinadas coisas que possam acontecer. No entanto, as pessoas, mesmo tendo esse freio, tendo essas punições severas contra aqueles que transgridem a lei, eles não deixam de cometer o crime, o pecado. Mesmo, nós vemos hoje, irmãos, quando falamos de lei, nós estamos falando de algo que acontece no nosso país, né? Nós temos hoje presídios aí superlotados de pessoas que deixaram de cumprir a lei, que não obedeceram à lei, mesmo sabendo da punição, da criminalização, da consequência que isso poderia trazer por conta do crime praticado, essas pessoas praticaram e continuam praticando. Por quê? Porque o problema não é externo. O problema está na natureza pecaminosa do homem e ela está exatamente no coração. Foi o que o Senhor Jesus falou, né? Do coração é que sai, né, os maus desígnios, né, o crime, a prostituição, a avareza, tudo procede do coração do homem. Então essa lei que pode regenerar o homem, ela tem que ser implantada no coração do homem.
e não externamente falando, conforme vimos aqui no relato. Então nós vemos que na época os escribas, os fariseus, saduceus, todo aquele povo que estava envolvido, né, com a liderança da época, eles criaram muitas leis, eles criaram muitos preceitos para poder frear, para poder brecar o povo, mas nós vemos que nem eles mesmos que legislavam eram capazes de cumprir as determinações que eram impostas por eles mesmos. Então nós vemos aqui que lei alguma pode mudar o coração humano, mesmo que haja ameaça de punição, porque o problema da natureza humana não pode ser resolvido por padrões externos. Então esse é um fato. E ponto. Esse é o ponto crucial da humanidade. A humanidade, ela está debaixo do pecado. Ela é dominada pela natureza mundana, pela natureza carnal. Por mais leis que exista, por mais severidade que haja no rigor da lei, essas pessoas continuarão pecando, matando, enfim, praticando toda sorte de crimes e muitos deles hediondos. Mas isso não resolve o problema. São presos, às vezes são condenados aí a 70, 80, 90 anos, a prisão perpétua, tanta coisa, mas não muda o caráter da pessoa, né? A pessoa até fica um tempo ali, enquanto está preso, ele passa a ficar tranquilo, mas no dia que solta, ele volta a praticar de novo, e nós temos aí muitos e muitos relatos de pessoas que foi considerado que estava recuperado e tudo mais, e deram a ele a liberdade, e não demorou muito, ele voltou a praticar os mesmos crimes, porque é algo que está enraizado no coração do homem. E essa mudança, ela só acontece quando essa lei, a lei de Deus, ela é implantada no coração do homem, e isto só é possível através do trabalhar do Espírito Santo e da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aqui que esse problema da natureza humana não pode ser resolvido pelos padrões externos, por isso Cristo apresentou uma nova forma de vida, onde tudo começa no interior do coração humano. Né? Aí Jeremias 31, 33 vem mostrando, né, trazendo ali, né, a contraprova, né, do que o Senhor Jesus faz no coração do homem, e Marcos capítulo 7, 21. No ponto 2, nós temos aqui a questão do caráter fundamental da lei divina. A lei sempre foi o espelho que protegeu os homens para que não fossem consumidos pela glória de Deus, devido à natureza pecaminosa do ser humano. Este ficou impedido de ter acesso à presença de Deus devido à sua santidade, conforme registra Isaías capítulo 59, verso 2 e Romanos capítulo 3, 23. Foi mediante a revelação da lei que a humanidade teve um conhecimento mais ampliado acerca da santidade de Deus, conforme está registrado lá em Levíticos capítulo 19, verso 2 e capítulo 20, verso 7. Nisto entendemos que o pecado não é pecado apenas porque prejudica a sociedade ou um de seus membros, ou alguém que o comete. Pecado é pecado porque não se identifica com a santidade de Deus. E tudo aquilo que não tem vínculo com a santidade de Deus é pecado. Então veja, irmãos, que por causa da queda do homem, e aí nós estamos falando do pecado original, né, quando Adão e Eva se afastaram de Deus por conta da desobediência, está escrito que por conta deles, toda a humanidade passou a carregar essa bactéria do inferno, né, esse vírus maldito que prendeu e mantém ainda aprisionado muitas pessoas debaixo dessa lei do pecado. E há um tempo passado, conforme registra Isaías, né, mesmo que o homem clamasse a Deus, mesmo que ele buscasse de todo o coração, Deus não podia ouvir, porque existia como se um céu de bronze. Então Deus não podia, né, ouvir e nem atender a oração do ser humano, porque o homem tinha pecado e estava agora distanciado de Deus, como descreve o apóstolo Paulo. Então, era preciso que fosse feito um sacrifício perfeito, porque aquele sacrifício que foi feito na época dos sacerdotes, no tempo da lei, né, não foi suficiente. Chegou o momento que o Deus se cansou daquilo. Era um derramamento de sangue fora de série.
derramava sangue de manhã, meio-dia e de noite, e as pessoas continuavam pecando. Acabava de fazer o sacrifício, saía dali e já cometia pecado. Então era preciso que houvesse um meio pelo qual o homem fosse justificado de uma vez por toda, e essa justificação, ela só pode ser realmente concretizada mediante o sacrifício do Senhor Jesus. Quando ele veio e nos justificou dos nossos pecados. Hoje, né, aquela muralha ou aquele céu de bronze, né, que conforme Isaías diz que Deus não ouvia. Aí mais na frente nós vemos ele assim, olha, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, os seus olhos não estão fechados para que não possa ver, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Isso só foi possível depois do sacrifício de Jesus, quando se abriu o acesso e todos aqueles que têm crido no Senhor Jesus, ele tem saído, né, desse mundo tenebroso de trevas e ele tem vindo para a verdadeira luz, que é Cristo, tem ali obtido a purificação dos seus pecados mediante o sangue de Cristo e agora eles passam a não cumprir uma lei externa que para nada serviu, né, no caso, tentando se libertar do pecado através de sacrifícios de animais, mas agora, através do verdadeiro sacrifício de Cristo, eles passam a ter um relacionamento com Deus e o Espírito Santo passa a trabalhar no seu ser, trazendo essa mudança de atitude, trazendo essa transformação e essa mudança de caráter no ser humano, de modo que ele tem condição de se tornar uma nova criatura em Cristo, como descreve o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto 3, nós vemos aqui sobre as exigências da lei. A lei continha uma absoluta exigência, de modo que se alguém guardasse toda a lei, mas violasse um mínimo ponto pela lei, era culpado e deveria ser sentenciado conforme está registrado em Tiago, capítulo 2, verso 10. E aí nós vemos aqui o doutor Pentecoste comentando: ninguém por si mesmo poderia alcançar a santidade de Deus, nem andar nos preceitos divinos de modo que se tornasse aceitável a Deus. Os escribas conheciam perfeitamente as exigências divinas no tocante à conduta do justo. Todavia, admitiam não poder atingir esse padrão. Daí criaram um sistema que, em essência, burlava as exigências da lei, possibilitando aos homens atingir um conjunto de padrões substitutivos, nos quais declaravam que se alguém vivesse segundo a interpretação que eles davam à lei, seriam aceitável a Deus, mas eram fardos pesados que nem eles mesmos carregavam, conforme Mateus capítulo 15, verso de 7 a 9, e capítulo 23, do versículo 1 a 5. Então nós vemos que um dos pontos que Jesus, né, recriminou naquele momento em que ele esteve aqui, foi no que diz respeito, né, àquela imposição que eles faziam sobre as pessoas. E diz que eles exigiam muitas coisas dos seus liderados naquela época, do povo de Israel, mas eles mesmos, nem com o dedo mindinho, né, eles queriam mover. Então eram preceitos de homem, porque a lei era clara, deveria ser observada na íntegra. Então quando você ignorava ali uma vírgula da lei, você cometia uma transgressão e pecava sobre todos os outros. Então, praticamente não adiantava você ter guardado aí 599 preceitos e falhar num, porque tudo que você tinha guardado caía por terra. Então, meus amados irmãos, eles começaram a burlar a lei, trazendo ali as emendas que eu falei no início, e aquilo virou uma coxa de retalho. Mas, mesmo assim, eles não eram capazes de cumprir essa lei. Então Jesus veio para que, né, tudo aquilo fosse deixado de lado e agora o homem não viesse ao conhecimento de Deus através de sacrifício impossível se fazer, mas que ele viesse se aproximar do Senhor através da fé. Né? A fé é o fundamento e por meio da fé
ele é alcançado pela graça de Deus. E essa graça, ela não é nossa, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, ela não vem das obras, das liturgias, ela não vem de sacrifícios, ela não vem de outra coisa a não ser de crer no Senhor Jesus e ter Ele e saber que Ele realmente é o Cordeiro de Deus que tira e que tirou o pecado do mundo, conforme bem pregou, né, João Batista na sua época. No segundo tópico, nós vamos estar vendo aqui sobre os escribas e a lei. Na época de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus para o judeu ortodoxo era a lei dos escribas. Os escribas e suas funções. Para os hebreus, os escribas eram o copista das Sagradas Escrituras e, mais tarde, intérprete da lei. O trabalho dos escribas era considerado muito amplo, né, e importante, e eles eram vistos como professores. Posteriormente, quase todas as nações começaram a ter escribas, e esse trabalho tornou-se essencial, tanto econômica quanto religiosamente, conforme Esdra capítulo 7, verso 1 a 6, Neemias capítulo 8, verso de 1 a 8, e Lucas capítulo 5, verso 17. No início, os próprios sacerdotes eram os escribas, conforme está registrado em Esdra capítulo 7, do verso 1 a 6. No entanto, grande importância foi atribuída ao conhecimento da lei por todos os judeus. Aqueles que estudaram e receberam boa formação ganharam o respeito do povo e, com o tempo, esses estudiosos formaram um grupo independente. Por esta razão, no tempo de Jesus, a palavra escriba designava uma classe de homens que haviam sido instruídos na lei. Eles faziam do estudo sistemático e da explicação da lei sua ocupação. Eles foram contados entre os mestres da lei ou os versados nela, conforme está registrado em Lucas, capítulo 5, 17, capítulo 11, 45. Então, esses escribas, eles eram as pessoas, irmãos, que davam a interpretação da lei. Então, eles liam a lei e eles, imediatamente, através do conhecimento que eles tinham da lei, eles a interpretavam e depois, conforme vimos, eles passaram a interpretar de acordo com as suas conveniências. E aí eu pergunto, e talvez não é o que a gente vê nos dias atuais, a lei sempre tem uma brecha que dá vazão para que alguém construa a narrativa em cima para poder, né, resolver uma situação. Era a mesma coisa naquele tempo. E não é diferente hoje no mundo. Ok, meus amados irmãos? Olha, não, aqui está dizendo assim, 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 assim. Mas nós podemos fazer dessa forma. Se nós fizer assim, Deus não vai se entristecer e nós vamos estar agradando o Senhor. Porque a lei está aqui, mas é só um jeito da gente fazer diferente. Né? No final vai dar certinho, vai ficar tudo certo. Né? Então, esses adendos sempre existiu, mas Jesus ele veio cumprir. E é interessante, quando nós lemos aqui no texto, né, nós vamos observar que Jesus ele chama a atenção dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Então, a lei e os profetas, eles tinham o seu valor no tempo e na história, e Jesus está dizendo: eu não vim, né? Eu não vim destruir, eu não vim abirrogar, eu não vim mudar, mas eu vim cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo um exemplo para nós. Enquanto aquelas pessoas não conseguiam observar a lei, eles não conseguiam andar de acordo com a lei, porque eles tinham outros interesses, outros objetivos, o Senhor diz: eu vim para obedecer e mostrar para vocês, né, que é possível cumprir toda a lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui ainda que eles tinham aqui, conforme nós vemos aqui, o ponto 2 vem falando sobre a diferença entre os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus quase sempre são mencionados um ao lado do outro, mas embora os escribas pertencessem a um grupo dos fariseus, eles não eram os mesmos, conforme está registrado em Mateus, capítulo 5, verso 20, capítulo 12, verso 38, Marcos 7, verso 1, e Lucas, capítulo 5, 21, e capítulo 11, 53. As principais diferenças entre os escribas e fariseus são as seguintes:
Os escribas se encarregavam de redigir o documento, ou documentos importantes. Os fariseus se encarregavam de representar a nação. Os escribas eram intelectuais encarregados dos serviços de secretaria. Os fariseus conheciam as leis e se encarregavam da instrução oral. Os escribas registravam e mantinham contas financeiras. Os fariseus cuidavam dos negócios. Os escribas davam mais importância ao culto e à intelectualidade. Os fariseus eram ligados à religião e suas doutrinas. Então nós vemos que os escribas geralmente pertenciam a um grupo ou uma seita religiosa dos fariseus, pois esse grupo, conforme está registrado, reconhecia as interpretações, né, ou tradições dos escribas que com o tempo se tornaram um labirinto desconcertante de regras e técnicas minuciosas. Havia escribas que eram do partido dos fariseus, conforme está registrado lá em Atos, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 23, verso 9, e os escribas eram os encarregados de elaborar as normas e regulamentos. Os fariseus, cujo nome significa separados, eram os que se separavam de toda atividade comum para dedicar-se a observar todas estas regulamentações e estatutos. E isso prova que nem eles conseguiam, pois Jesus os recriminou, né? Eles, né, dizimavam até o cominho e colocavam, né, carga sobre as pessoas, né? Eles tinham imposições tão severas contra as pessoas que eles mesmos não se atreviam a fazer. Então era uma coisa terrível que acontecia naquela época. Por outro lado, esses escribas, eles também eram o intérprete da lei, ou se tornaram o intérprete da lei. Aí nós vemos aqui o William Barclay informando que os escribas já estavam em evidência desde o retorno do cativeiro babilônico, né? Conforme registra Esdras capítulo 7, versículo 6, verso 11, 21, e Neemias capítulo 8, verso de 1 a 8. Eles, durante muitas gerações, transmitiram a lei de maneira oral, e esta foi conservada de geração a geração dos escribas. Para o judeu ortodoxo dos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observâncias de milhares de regras e estatutos legalistas. Consideravam literalmente essas meticulosas disposições como questões de vida ou morte, que tinha a ver com seu destino eterno. Eles acreditavam que o que não estava claro na lei deveria estar implícito, e por um procedimento lógico de dedução, criaram milhares de regras, estatutos e regulamentos. Essa era a lei dos escribas, conforme está registrado em Mateus, capítulo 5, verso 20. Então, o homem, conforme observamos aqui, ele sempre procura o caminho mais fácil. Eles não eram capazes de cumprir a lei na sua integridade. E quando eles não entendiam ou não compreendiam, eles criavam aquele chamado adendo, né? Criava ali, né, alguma coisa para justificar aquilo que eles não estavam conseguindo interpretar ou que não eram capazes de levar avante. E aí o resultado é que nós vemos que até hoje eles batem nessa tecla. Eles estão agarrados no tempo e na lei, não conseguem cumprir muita coisa, porque faltou que o reconhecimento da vinda de Jesus Cristo para fazer uma obra perfeita e completa através da sua morte e do derramamento do seu sangue, não valeu de nada. Então muitos não aceitam essa condição. E nós sabemos que a verdadeira salvação, o guardar a lei, ela está implícita ao trabalhar do Espírito Santo. Nós não temos capacidade, irmãos, fisicamente, humanamente falando, de mudar uma vírgula no nosso caráter, na nossa moral. Você pode ter vontade de fazer alguma coisa, mas sozinho você não consegue. Eu já falei aqui em outras oportunidades, quando a gente traz aqui um exemplo de pessoas que são dominadas por um vício, por exemplo, né, por alguma coisa, né? Essa pessoa muitas vezes ela luta no sentido de se libertar, né? Eu já vi pessoas que ele tinha lá um vício, né, e ele afirmava, né, com toda a convicção: esse é o último cigarro que vou fumar.
e pegava o maço de cigarro, amassava, jogava no lixo e tal, e aí fica um dia, 2, 3, e aí o que é mais cruel em tudo isso é que muitas vezes aquela pessoa fumava aí tipo um maço de cigarro por dia. E depois aí de 3 dias, às vezes uma semana até no máximo, a pessoa não suportava aquele desejo de voltar a fumar e voltava a fumar. E aí qual era o resultado, irmão? Aquela pessoa que fumava ali às vezes um maço de cigarro por dia, ele agora passava a fumar 2. Ele que era acostumado todo dia tomar ali uma branquinha, como eles costumam dizer, né? Ele chegava e já mandava lavrar o copo. Então, o homem por si só não consegue se libertar e não adianta querer fazer emenda, querer mudar a lei, facilitar, querer interpretar a lei a seu bel prazer. Mas quando nós aceitamos a lei de Deus, aceitamos o sacrifício de Jesus e ele vem fazer parte da nossa vida, então esse trabalho, ele vai ser agora do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo e a sua palavra que tem o poder de trazer uma verdadeira transformação, porque essa transformação, ela jamais vai funcionar se ela for de fora para dentro. Mas a transformação que vem de dentro para fora, essa tem o poder de transformar tudo, porque não é uma vontade própria, mas é um trabalhar do Espírito Santo. Automaticamente, é preciso que eu tenha essa atitude, que eu esteja disposto a cooperar com o Espírito Santo para que esse trabalhar do Senhor venha se concretizar em mim. Porque não adianta nada eu dizer, olha, eu quero Jesus, mas eu vou continuar ainda administrando a minha vida, afinal de contas, né, eu sou maior e vacinado, e eu sei o que eu quero, eu vou escolher o que eu quero, eu tenho esse direito. Claro que você tem, mas a partir do momento que você vem para Jesus, como Paulo diz, eu já não vivo, né? Já estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então você abre mão do pecado, você abriu mão da vaidade, você abriu mão de tudo aquilo que não presta, tornou-se um cidadão do céu, um verdadeiro cidadão do céu, e agora você já não tem mais poder para fazer o que você quer, porque agora você é servo de Cristo e o Espírito Santo do Senhor, ele é que vai dirigir a tua vida, é ele que vai te orientar por onde você deve andar, e ele é que vai trabalhar em você e por você, para que você possa um dia entrar no reino dos céus. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui ainda no tópico de número 3, Jesus Cristo e o cumprimento da lei. A fé cristã era, nos primeiros anos da igreja, percebida como uma nova religião que buscava derrubar a lei, né, ancestral dos judeus. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que não veio para abrogar a lei, e sim para cumpri-la, conforme está registrado em Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus não veio anular a lei, né? Em vez de eliminar o que Deus havia revelado sobre sua vontade para seu povo nas escrituras hebraicas, o propósito de Jesus para seu ministério terreno é resumido na fórmula: eu vim para cumpri-los. Mateus 5,17. A ideia de cumprimento vai além da obediência, ou seja, guardar a lei, embora a inclua, indica que Jesus não só cumpre certas funções antecipadas, mas também que sua interpretação das Escrituras completa e esclarece o propósito de Deus por meio da lei. Tudo que o Antigo Testamento pretendia comunicar da parte de Deus sobre a vontade, as esperanças e o futuro para a humanidade encontra o seu significado mais completo em Jesus, conforme Romanos capítulo 10 e verso 4. Então nós vemos aí Paulo falando que em Jesus se cumpre toda a lei, né? Tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento era uma sombra do que iria acontecer no futuro, né? Os sacrifícios que nós já falamos aqui, né, apontava para a vinda do Cristo, para esse sacrifício perfeito e real, né? No deserto, quando o povo de Israel era atacado por aquelas serpentes venenosas, o que o Senhor orientou Moisés a fazer? Fazer ali uma serpente de metal, colocar numa haste e colocar num lugar
aonde as pessoas que eram picadas por aquela serpente, ao olhar para aquela serpente de metal, eles imediatamente tinham ali aquele veneno inoculado e ele perdia o efeito completamente e a pessoa sobrevivia. Tudo aquilo estava apontando para o Cristo, que seria levantado entre terra e céu. E ali ele cumpriria todas as coisas, trazendo para nós essa liberdade de poder hoje nos aproximar de Deus, como diz os escritor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, né? Que hoje nós podemos chegar diante do trono de Deus. Não precisamos mais de véu, né? Deus hoje ele ouve a nossa oração, ele ouve a nossa súplica, porque mesmo ainda sendo um pecador, ao olhar para mim, o Deus vê as marcas de Cristo, ele vê, né, o sangue de Jesus Cristo que me purifica, que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É possível que alguns tenham visto o anúncio de Jesus sobre a vinda do reino como se ele estivesse começando uma nova obra que se chocava com as escrituras do Antigo Testamento. Mas Jesus declara de maneira categórica que não veio para anular a lei e os profetas, conforme Mateus 5,17. A expressão "não pense" apresenta a resposta de como Jesus não era contrário à lei. Ele não veio abolir a lei, veio interpretá-la, porque aquilo que os escribas tinham como lei eram suas próprias interpretações. Por isso Jesus era tão antagônico a seus ensinamentos, conforme está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Então nós vemos aqui, mais uma vez, que Jesus, quando ele vem cumprir a lei, ele não está cumprindo aquelas emendas que foram feitas, né, pelos escribas, pelos fariseus, pelos os legisladores da época. Mas ele veio cumprir a lei e os profetas. E ele disse, nem um tio, nem um jota se omitirá da lei. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, vem falando aqui, no segundo ponto, no terceiro tópico, vem dizendo que Jesus afirmou que toda a escritura se cumprirá. Então Jesus afirma que enquanto o céu e a terra existirem, nem um jota, nem um tio passará da lei até que tudo seja cumprido. Ou seja, embora a criação inteira pudesse deixar de existir, o que Deus disse nas escrituras é muito mais permanente do que isso. Em seguida, exorta seus ouvintes a não violarem o mandamento, nem mesmo o menor, seja por ignorância ou egoísmo, interpretando mal ou manipulando o significado de um texto vinculativo e ensinando outros a fazerem o mesmo. Este seria chamado menor no reino, enquanto que cumpre e ensina será chamado grande. Mateus capítulo 5, 18 a 19. Então nós vimos aí que eles achavam esses adendos, colocava emenda, né? Nós vamos dar um atalho por aqui para facilitar, para que as pessoas entendam, para que as pessoas tenham condição de fazer isso, mas o Senhor disse que não podia fazer isso. Nós não podemos pregar o evangelho, né, costurando ele com alguma coisa que venha trazer facilidade. O evangelho, nos dias atuais, assim como naquela época era necessário, ele precisa ser pregado completo. O verdadeiro e completo evangelho de Deus precisa ser pregado na íntegra, por aqueles que têm assumido compromisso com Deus. E o mais importante disso tudo, meus amados irmãos, é que eu e todos quantos foram chamados para o ministério, nós precisamos não somente pregar o evangelho com toda a sua inteireza, com todas as suas verdades, como temos que ser praticante dele e nos tornar exemplo para aqueles que estão, né, à nossa volta e estão servindo a Deus ali juntamente conosco. Amém? Então, esse é o ponto fundamental. Jesus declara com eficácia a autoridade obrigatória das Escrituras, visto que ele não veio para anular a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Mateus 5,17. Seus discípulos não devem anular ou violar os mandamentos, mas sim praticá-los e ensiná-los. Mateus capítulo 5 e versículo 19. E o terceiro ponto, ele vem nos falando sobre a justiça do reino. Os escribas e fariseus eram considerados mais piedosos de todos os partidos políticos religiosos devido ao seu rigoroso estudo e ensino da lei, conforme registra Lucas 18, versículo de 9 a 14. Eram as pessoas mais importantes na sociedade judaica e, portanto, Jesus estava dizendo que a nossa justiça deve exceder a deles. Qual o tipo de justiça que o Senhor requer de seus servos? A que vem do coração.
não de atos exteriores. Nenhum homem pode entrar no reino de Deus por conta própria, conforme registra o Salmo 49, do verso 7 a 8. A grande bênção da graça divina é que, através do Espírito Santo, o Senhor coloca a sua lei em nosso coração, conforme está registrado lá em Jeremias, capítulo 31, 33. Somente aquele que experimenta o novo nascimento pelo Espírito Santo tem condições de cumprir tal ordenança. Mateus capítulo 5, verso 20. Então preste atenção, que somente aquele que experimenta o novo nascimento pelo Espírito Santo tem condições de cumprir tal ordenança. Então, isto não acontecia naquele tempo. Então, tudo que eles faziam ou tentavam fazer era algo externo. E aí Jesus diz assim, que nós precisávamos, né, exceder a justiça deles. Né? Como diz aqui, qual o tipo de justiça que o Senhor requer de seus servos? É a que vem do coração. E para que ela venha do coração, eu preciso ter um coração transformado. Eu não posso abrigar no coração tantas coisas como a gente vê no tempo, né, dos sacerdotes e daquele povo que eram os detentores do conhecimento e da lei. Então, para que isso realmente não aconteça, não seja algo repetitivo como foi no passado, então o Senhor ele traz aqui, né, a mostra do que é necessário. Ele traz aqui a resposta, né, melhor dizendo. É preciso que o homem ele passa por um novo nascimento, que é exatamente a resposta que ele deu para Nicodemos. E se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é preciso que haja esse novo nascimento, né? Esse novo nascimento, porque é através desse novo nascimento pelo Espírito Santo, né, é que nós teremos condições de cumprir todas as ordenanças de Deus, guardar os mandamentos do Senhor. Aliás, Jesus ele fala através do apóstolo João, quando ele escreve lá em João, no seu evangelho, quando diz assim, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então veja que esse guardar os mandamentos do Senhor, ele só é possível quando eu tenho o auxílio do Espírito Santo. Porque o homem, pela sua natureza pecaminosa, ele não vai guardar os mandamentos. Eu posso me tornar religioso, eu posso ser um religioso, eu posso frequentar N denominações, né, ou denominação. Mas se eu não tiver passado por esse novo nascimento, se eu não tiver o Espírito Santo trabalhando no meu interior, me trazendo, né, a santificação, porque isso é um processo, então eu jamais vou conseguir guardar os mandamentos do Senhor. Eu vou transigir com o pecado. Né? Por isso que nós temos aí muitos que se dizem cristãos hoje, mas não passam de crentes nominais. Porque eles, apesar de estarem participando, né, de eventos religiosos, eles também continuam na prática do pecado e de tantas coisas que desagradam ao Senhor. E isso prova que essa pessoa não passou por um novo nascimento, que ela não teve um encontro real com o Senhor. Portanto, assim como os fariseus, essas pessoas, elas têm dificuldade em guardar os mandamentos do Senhor e os observar. E por conta disso, eles vão procurando, né, um atalho, eles vão criando emendas. Não, não é bem assim. Eles passam a interpretar a Bíblia, né, de uma maneira própria, né, de uma maneira humana, superficial. Não, mas a gente tem que entender o que está escrito aqui. Isso aqui foi no tempo dos apóstolos, isso aqui foi no tempo de Jesus. Então isso aqui não é assim, não. Nós estamos vivendo hoje no mundo pós-modernidade, as coisas mudou, a gente tem que seguir a evolução, o mundo está evoluindo. Então a gente não pode ficar parado no tempo e no espaço. Irmão, a palavra de Deus, né, está escrito que pode passar o céu e a terra, ou a terra e o céu pode passar, mas a palavra do Senhor não passará, ela permanece para sempre. E todos aqueles que se aproximam do Senhor Jesus precisam entender isto, que quando o mundo vai, nós estamos vindo, e quando ele está indo, nós estamos voltando. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, nunca vai andar associado com o mundo. Pode vir moda, sair a moda, pode evoluir isso aqui, mas os que fazem a vontade do Senhor, esses vão permanecer para sempre.
Então, essa é a tônica de tudo aquilo que nós temos lido aqui. As leis e os profetas não foi suficiente para fazer com que o povo observasse na íntegra, porque eles sempre tiveram dificuldade. Mas hoje, através da graça, nós temos condições de nos aproximar do Senhor e sermos transformados por eles. E não somente isso, mas nos tornarmos verdadeiramente um verdadeiro cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nosso exemplo maior é que Cristo cumpriu o que nenhum outro homem poderia cumprir. Nele fomos justificados, não por obras, mas por seus méritos. Aquilo que era impossível ao homem, agora se tornou possível na pessoa de Cristo, conforme está registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 18. Então, por meio de obra, passar no purgatório, fazer penitência e tantas coisas que foram impostas, né, no decorrer dos anos, nada disso resolve. Mas pelos méritos de Cristo, que cumpriu toda a lei, nós podemos nos aproximar do Senhor e termos os nossos pecados perdoados e podemos passar por essa transformação gloriosa que é provocada e que vem através do Espírito Santo. Só Ele pode fazer essa mudança em nossas vidas. Meu querido, minha querida irmã, que Deus te abençoe e te guarde. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.